Muito bem, agora do meu lado, o grande empresário da cidade de Guarulhos, o Wilson Lourenço. Seja bem-vindo, Wilson. Boa noite, Roberto. Boa noite aos telespectadores. Prazer estar aqui novamente, seu convite. Prazer é todo nosso. O Wilson Lourenço, que atua no ramo de educação. Há quanto tempo, Wilson? Olha, o Colégio Carbonel, no ano que vem, nós completamos 15 anos à frente da gestão. Caramba! O colégio é mais antigo, né? Ele tem uma história um pouco mais antiga, mas nós, na verdade, a minha esposa, né, a Andréia, ela entrou na gestão em 2009. Então, ano que vem, estaremos completando 15 anos à frente do colégio, sendo que no prédio da Vila Augusta nós estamos desde 2012, né? Nós construímos o prédio, estamos lá desde 2012. É um belo prédio, hein? Bonito, Sim, bem localizado. Bem localizado, uma boa infraestrutura. Realmente aquilo que o nosso estudante precisa para se desenvolver, né? O que as crianças precisam para se desenvolver. Hoje vocês cuidam do futuro de quantas crianças? Hoje em torno de 650 crianças, né? Do infantil até o ensino médio. Dá um trabalho danado, mas é muito gratificante. Muito bem. E além disso, existe também a Associação das Escolas Particulares. Sim, né? a Associação das Escolas Particulares de Guarulhos, a AEG, também é uma instituição que reúne cerca de 40 associados, né, escolas de todos os portes, né, pequeno, médio e grande porte. Já existe há mais de 30 anos e, né, foi muito importante na pandemia, né, acho que foi um momento onde a união de todos, né, ajudou as escolas a passarem por esse momento difícil, e nós continuamos, né, praticando associativismo, trazendo, né, boas iniciativas para as escolas. Tem muito, apesar de sermos escolas que às vezes concorrem até no mesmo bairro, existe uma união muito grande, né, um sentimento, né, de que a educação ela pode ser melhor quando a gente junta as forças, junta as ideias, né? Fazemos algumas atividades em conjunto, né? Temos reuniões quinzenais, né, de interesse dos associados, né? É muito interessante, é uma união bacana que reúne as escolas aqui de Guarulhos. Quantas escolas temos particulares? Em Guarulhos particulares eu não tenho dado atualizado, porque depois da pandemia o INEP... Marcas não, né? Eu acho que... quantas instituições de ensino, instituições, né? porque tem escola que tem várias unidades, sim. né? Mas quem faz esse levantamento é o INEP, né? Infelizmente o INEP não tem um dado atualizado, mas o último dado que nós temos, que é antes da pandemia, eram mais de 200 escolas particulares. Caramba. Mais de 200. É claro que boa parte delas são escolas de pequeno porte, né? Aquelas escolas de bairro, educação infantil, mas é uma quantidade muito grande, né? Guarulhos é muito grande, né, Roberto? Eu acho que isso é proporcional, né, à grandeza da cidade. E olha só, quem está nos acompanhando é o senhor Luiz Carlos Cantagesse. Boa noite a todos, parabéns mais uma vez, meu amigo Roberto, excelente bancada. Um grande abraço ao amigo o Wilson Lourenço, Luiz Carlos Cantagesse. O Luiz, que é um grande batalhador lá da nossa região, da Vila Augusta, da Ponte Grande, né? Ele é o presidente do CONSEG do 5º Distrito Policial, né? Está sempre envolvido lá com as questões de segurança pública. Um abraço aí, Luiz, parabéns pelo seu trabalho. Decinho Pompeu também está te mandando um grande abraço. Opa, Decinho, muito prazer receber seu abraço, igualmente, né? Um outro batalhador, ex-presidente da Associação Comercial. Temos aí algumas lutas em conjunto, né, em prol da cidade de Guarulhos. Também, olha só, hoje, aliás, hoje não, todos os dias temos telespectadores de grande estirpe aqui, olha só. Dr. José Mário, boa noite, Roberto e Wilson, prazer enorme rever o Wilson, empresário e educador, parabéns. José Mário, que foi vereador e também secretário de saúde de Guarulhos. Secretário de saúde numa época muito difícil, foi a época da pandemia. Falamos muitas vezes aí, né, sobre os casos, né, de Covid na cidade e tal. Foi uma época muito boa, onde a Associação das Escolas Particulares e o Dr. José Mário estivemos muito próximos para tentar minimizar as nossas dificuldades. Um abraço, Dr. José Mário. Nos acompanhando, Ricardo Meirelles. Boa noite, Roberto. Wilson Lourenço. Wilson, você tem alguma pretensão política na próxima eleição? Seria um grande nome. Agradeço aí a lembrança, Ricardo, mas por conta das minhas atividades profissionais, infelizmente eu não consigo, apesar de gostar muito da política, né, querer muito o bem da cidade de Guarulhos, mas infelizmente hoje estou com uma outra prioridade, que é a educação, né? Acho que ainda tenho muitas atividades para desenvolver lá. Infelizmente o negócio funciona, né, com a gente ali na frente todos os dias, né, como o Roberto bem sabe, né, a gente tem que estar lá acompanhando,
né? Infelizmente não sobra tempo para dedicar a outras atividades que são importantes também, né? Gostaria muito, mas não é o momento por enquanto. Quem está nos acompanhando também, olha só, Paulo Manso, sou testemunha do ótimo trabalho do amigo Wilson, o Wilson no Carbonel, quanto na AEG. Isso. O Paulo Manso, grande amigo, né? Conheço já, né? Estamos juntos há muitos anos, né? O Paulo nos ajuda lá na divulgação das atividades da nossa associação, né? Das escolas, e realmente é um prazer ter um profissional da altura do Paulo para nos ajudando lá na EG também. Lembrou, o Paulo é um grande amigo da gente, né? Sem sombra de dúvida. Eu conheço há muito tempo. Nossa, passamos muito perrengue junto aí. Parabéns, Paulo, por todo esse trabalho aqui. Mas você fala que não tem pretensões políticas, mas você é um ser político e você ainda mantém certas afinidades com o Partido Novo, é isso, Wilson? Sim, estou filiado já há, acho que quase 5 anos ou 6 anos, 5 anos eu acho. Né? Gosto muito do Partido Novo, gosto das ideias, né? Gostaria que o Partido Novo tivesse uma estrutura bem maior aqui na cidade de Guarulhos. O Partido Novo ele pode fazer a diferença aqui na cidade, mas a gente ainda não conseguiu, né, reunir um grupo de pessoas que consigam efetivamente trazer esses ideais, né, que tenha uma força maior na cidade, né? Estamos tentando, tem um grupo bastante interessante, muito forte lá, mas precisamos de mais gente. Se você não conhece o Partido Novo, né, pode procurar aí a direção do Partido Novo, né, me procurar também, né? Acho que isso a gente quer fortalecer o partido, mas acho que infelizmente não vai ser ainda no ano que vem, né, sendo muito sincero, né, que nós faremos que nós tenhamos uma boa votação, né? Estamos, lógico, com uma grande esperança, né, que o nosso governador Zema continue fazendo um bom trabalho lá em Minas Gerais e com isso a gente consiga mostrar a força e a imagem do Partido Novo no Brasil inteiro. Dr. Nelson Jústio está nos acompanhando e ele mandou pergunta ao amigo Wilson. Primeiro, meu abraço, e eu quero saber se o Observatório de Guarulhos ainda existe. E ele também já manda a segunda, saber se ele é pré-candidato, ele já respondeu, e também saber como andam as pernas das escolas privadas no nosso município. Primeiro, sobre o Observatório. O Observatório de Guarulhos foi uma iniciativa lá de trás, 2014, na gestão ainda do Jorge Tayar, na frente da Associação Comercial. Era um grupo de pessoas preocupadas com a cidade, que se reunia periodicamente para discutir a cidade, né? Ele não está, vamos dizer assim, ativamente ativo, né, com reuniões periódicas, mas nós temos lá algumas pessoas, temos lá um espaço nas redes sociais, né, que a gente continua postando algumas coisas. E, o Nelson Justo, se você quiser retomar, tem todo, né, o meu apoio para a gente poder, sim, reunir um grupo de pessoas e discutir a cidade. Acho que quanto mais discussão, quanto mais pessoas pensando Guarulhos, independente de posições políticas partidárias ou não, né, o importante é que a gente reúna grupos de pessoas para discutir a cidade, né? Acho que isso é o mais importante, independente de que viés seja, né? Porque uma cidade melhor se constrói com muito debate, muitas iniciativas, muito consenso, né? Isso é difícil de conseguir, né? Infelizmente tem pessoas que vêm ao invés de associar para dividir, né? E o Observatório era uma iniciativa para que a gente também juntasse mais pessoas e discutisse a cidade. Então, se você topar, a gente pode retomar isso daí com mais força, né, que é uma grande iniciativa e funciona em muitas cidades, né, do Brasil, né, os observatórios eles funcionam, né, e a gente pode ter uma iniciativa aqui em Guarulhos também, ou retomar essa iniciativa também. Com relação a como é que andam as pernas das escolas particulares? Olha, as escolas particulares continuam passando por uma grande dificuldade, né, ainda temos muito resquício da pandemia. Naquele período da pandemia, muitas escolas se descapitalizaram, né, ou seja, tiveram que gastar lá a sua energia, a sua reserva, né, e isso por isso tem enfrentado consequências até hoje. Né. Infelizmente, soubemos aí de mais uma escola que está encerrando as atividades, né, o Virgo Potens, né, um colégio muito
respeitado, né? Vários amigos que eu tenho estudaram lá ao longo dos anos, né? 78 anos de história, que infelizmente está encerrando as atividades, né? Tem alguns outros que estão também não encerrando atividades, mas mudando de mãos, né? O que mostra que não é um... Né? E eu respondo da seguinte forma, né? Quem é o empresário hoje que está investindo em educação? Né? Infelizmente nós não vemos, né? Então realmente é um setor que está muito difícil até para quem pensa em investir, né? Não há investimento, não só aqui em Guarulhos, né? Mas onde a gente conversa com mantenedores de escola tal, você vê o contrário. Infelizmente, né, as pessoas da educação apertadas, né, e vendo que os custos estão em alta, né, muito alto mesmo, né, ou seja, a nossa carga tributária e todos os custos estão em alta. Então, infelizmente, não é vamos dizer assim, uma fase, né, boa, né, para a educação com relação a resultados financeiros, né. Agora, é claro que quem está nesse ramo, né, sabe muito bem que o que a gente gosta, na verdade, é ver a criança se desenvolvendo, crescendo, vendo o sorriso de cada um, que você fez a diferença ao longo do dia, da semana, do ano, né. Isso que move os educadores. Quem está nos acompanhando é a enfermeira Regina. Ela fala que o Dr. José Mário foi um secretário de saúde muito bem visto e até hoje ele continua muito respeitado. O Paulo Manso briga comigo dizendo: ô Roberto, não entrega a nossa idade. Olha, quando eu te conheci, você era foca, eu já estava trabalhando, então imagina eu, meu amigo. Osmar Lisboa, ele que é da empresa Energia Sol Verde. Pode contribuir para uma redução na conta de energia elétrica. Bacana, hein? Aliás, está crescendo muito. Tem energia solar no colégio? Ainda não tem, porque nós estamos para fazer um investimento no nosso ginásio poliesportivo, né? E nós vamos, na verdade, aproveitar, né? Acho que até o custo-benefício, né? Conforme o nosso ouvinte está dizendo, né? É um custo-benefício já muito adequado, né? É que, melhorou bastante. Na verdade, nós estamos lá no Carbonel aguardando o momento de fazer uma cobertura e já colocar as placas no local correto, né? Então, o melhor local possível, né? E fazer a cobertura de um ginásio. Então, é isso que está impedindo. Mas conheço várias escolas que já implementaram essa tecnologia e estão muito satisfeitos porque realmente reduz demais a conta quando não fica negativo, ou seja, acaba vendendo energia até para a própria concessionária. Então, é muito interessante. Quem não implantou ainda, não é só em escolas, né? Quem tem áreas grandes de telhado, acho que vale a pena muito fazer um estudo e implantar. Trazer o Osmar aqui para falar sobre o custo-benefício, os valores, que vem reduzindo bastante aqui. Celso Pinheiro, Roberto, as creches dos Pimentas aqui no bairro Santa Maria estão sem vagas, né? Tem inscrição que faz 8 meses. Já para o Wilson, boa noite para ele. Ainda tem... eu não sei se a prefeitura conseguiu ainda cobrir. Se não cobriu toda a cidade, eu acho que não deve estar faltando muito não, hein? Eu vou até procurar saber direito. Djalma Freitas está mandando um abraço para nós aqui do programa, Neném da Adega também. Cristiano Biriba, lá do Jardim Fortaleza, está mandando uma boa noite para o líder, o Wilson Lourenço. Opa, Wilson, você já está no Fortaleza. Dr. Luiz Cabral também está te mandando um abraço. Celso Pinheiro, outro abraço aqui. Nossa, Jaciara Nascimento está com a gente. Correia do Mel pergunta por entrevistado: qual a pauta para os animais em abandono em nossa cidade? Ação para o meio ambiente, ação humanitária e os moradores de rua, ação humanitária em geral. Bom, não seria bem a pergunta para o Wilson, né? Mas eu sei que vocês têm um tratamento bem especial com as crianças lá para ter essa consciência cidadã, não, Wilson? Sim, nós temos vários programas, né, que fazem com que as crianças percebam a importância tanto do meio ambiente como também o cuidado com os animais, né, e a própria natureza em si, né? Ou seja, o meio ambiente é uma pauta que a maior parte das escolas está sempre tratando, né, sempre cuidando e tal, inclusive com projetos, né? A prefeitura tem um projeto muito interessante que engajou as escolas, né, em parceria, que é o projeto Lixo Zero. Acho que você já deve ter muitas vezes já falado a respeito aqui. E existe realmente uma atenção muito grande, né, das escolas com relação à redução desse lixo, porque na hora que está lá no intervalo com os alunos, por exemplo, né, que eles consomem lá um suco
ou uma fruta, ou até alguma coisa que eles acabam levando um lanche e tal, sempre tem algum tipo de resíduo que é muito importante, né, que naquele momento do descarte a escola já tem um programa que faça a separação, né? Porque a gente sabe que a criança que aprende a fazer isso na escola leva para casa e consequentemente leva para a vida, né? Porque depois fica difícil, né? E é até um incômodo, né? Você pegar, por exemplo, aqui você não tem, você já está usando caneca, que é o que nós fazemos lá também. Mas às vezes você pegar um copo descartável e você fala assim, caramba, o que eu vou fazer com esse copo agora? Eu vou ter que descartar, né? E vou descartar no local adequado ou isso vai virar mais um resíduo para o lixão, né? Para ficar lá durante não sei quantos dezenas de anos, né? Então isso é uma coisa importante que toca as crianças, né? E tem tudo a ver com a educação, né, Roberto? Então nós temos esse programa também lá. O Ricardo Meirelles pergunta, Wilson, você acredita que o Partido Novo terá condições de fazer vereadores em 2024? Eu acredito, né? Porque as ideias do Partido Novo estão muito alinhadas àquilo que eu acredito que a população precisa e deseja. Né? Agora, é claro que nós precisamos formar até lá, né, um time de candidatos, né, à altura, né, com os pensamentos, né, do Partido Novo. Né? E eu acho que é essa construção, né, que é o trabalho que está sendo feito. Então, aproveito até para convidar as pessoas que têm interesse, né, em participar de uma política realmente diferenciada, né, ou seja, uma política alinhada aos ideais do Partido Novo, né, que procurem aí a direção, os dirigentes, né, que eles estão abertos, né, e têm feito reuniões, né, uma coisa é verdade, ou seja, há um esforço, né, no sentido de realmente fortalecer os candidatos, né, para participar do ano que vem. Né? E é claro, se tiver um grupo grande e bom, né, de bons candidatos com os ideais do partido, né, com certeza um deles poderá ter a chance de ser vereador na cidade e aí sim fazer uma boa diferença. Vocês continuam com aquele pensamento de não usar o fundo eleitoral? Não, o Partido Novo não usa o fundo eleitoral. O que foi deliberado recentemente é que os rendimentos desse fundo, tendo em vista que não é possível devolver o dinheiro para o governo, né, para o Tribunal Eleitoral, ou seja, devolver o dinheiro, né, nós não temos essa possibilidade e esse dinheiro está aplicado. Então, o rendimento desse dinheiro é que vai ser utilizado nas campanhas. Então, isso foi autorizado e possivelmente será utilizado na campanha do ano que vem. Correia do Mel está mandando um abraço para você. A enfermeira Márcia Regina deveria ser somente copos de papel, como era antigamente. Sim, sim. E garfinhos de madeira seria uma solução, porque o uso desses materiais são imensos. É verdade, viu? Copos de papel. Aliás, tem canudos de papel agora, né? Se bem que também. Caneca de louça é melhor. É a melhor solução, né? Na verdade, nós lá no colégio, um dos projetos é que a gente só tem canecas, né? E aquele que eventualmente não tem, né, tem que se virar para conseguir uma caneca para tomar água, para tomar chá, suco, café, etc. Né? É uma mudança de cultura, né? Mas uma vez implantada, realmente todo mundo adere, né? E hoje nós temos até um placar lá, né, de quantos dias que nós estamos, vamos dizer assim, sobrevivendo com relação à separação de lixo, né, porque pode acontecer de uma criança jogar o lixo errado e tal, e a gente zera o placar e começamos tudo de novo. São projetos para mostrar o engajamento, são projetos muito interessantes. E aliás, hoje infelizmente acabou a energia na região da escola, né? Havia um projeto que eu achei extremamente interessante. Nós temos a parceria com a Google, né, o Google for Education, há muitos anos, e hoje era a entrega dos certificados para os alunos que se destacaram, e esses que se destacaram participaram de um projeto que é o Google Aluno Tutor, né, que eles receberam uma capacitação além dos demais, né, e servem realmente como tutores, né, dos demais alunos. E hoje era o dia da certificação, da entrega desse material, ou seja, um reconhecimento, né, que esses alunos se destacaram, mas infelizmente a energia caiu bem na hora que a gente estava se preparando para o evento, vai ficar para uma outra data, né? Mas é mais uma iniciativa que as escolas têm. É uma ação a mais fora do currículo, é isso? Sim, fora do currículo. Fora do currículo, os alunos que tiveram interesse e destacaram foram convidados a fazer uma espécie de uma aula complementar, não é uma aula, uma série de atividades, né, complementares no sentido de reforçar o seu conhecimento das ferramentas do Google. E depois várias ferramentas, para os alunos, para os colegas? E como eles sabem mais, né, como eles acabam se destacando, os demais acabam pegando as informações com eles. Né? Então, ou seja, por isso que é o aluno tutor, né? Ou seja,
aquele aluno sabe um pouco mais do que... Não é que sabe um pouco mais, na verdade se destacou um pouco mais e tem capacidade de passar esse conhecimento para os demais alunos. Ou seja, é uma equipe mesmo, não é um time que vai... O que sabe mais vai ensinando os que estão ainda se desenvolvendo, né? E quem ensina acaba aprendendo também. Muito mais, com certeza. Esse é... Quem está nos acompanhando é seu amigo Evanildo Jabá. Wilson Lourenço, uma pessoa do bem. Muito obrigado, Jabá. E Ed Garcia, conhece? Boa noite, meus amigos Wilson e Roberto. Sim, muito obrigado. O Ed Garcia, ele tá ligado ao Novo. Sim, está mobilizando muita gente, né? Até mandar um abraço para o Ed, para o Jabá também. Estão mobilizando muita gente no sentido de fortalecer o Novo, né? Acho que teremos um bom resultado, né, dessa mobilização toda. Né? É aí que está, estão trabalhando no sentido de fortalecer, né, o partido na cidade, convidando lideranças, convidando mais pessoas do bem, né, interessadas numa política realmente séria que leva o município a se desenvolver cada vez mais. Essa questão de diminuir a quantidade de legendas de 51 para 35, você acha que foi favorável, inclusive para os partidos como o Novo, não? Olha, eu acho que tem partido demais, né? Acho que não precisa ter tudo isso de partido. Acho que quanto mais partido, pior fica para o executivo, seja ele qual for, né? Eu até digo mais, Roberto, já que você entrou nessa questão, né? Quando eu entrei no Novo, né, uma das ideias que eu vi de outros companheiros do Novo em outros estados, né, é da redução, inclusive, da quantidade de vereadores e deputados e tudo mais. Ou seja, se a gente não pensa que é o pensamento do Novo, né, em diminuir a nossa máquina, ou seja, as pessoas que estão lá administrando, né, que estão lá ocupando cargos e tal, é impossível a gente conseguir reduzir qualquer tipo de tributação, né? Ou seja, é uma conta, né? Ou seja, então será que nós precisamos realmente de 34 vereadores que pode subir para 35, não é isso? Para 37. 37, então. Mas será que com 37 Guarulhos vai ser melhor ou vai ser pior do que se nós tivermos a quantidade mínima de 21? Essa é a reflexão que aí o Observatório de Guarulhos poderia debater, né? É isso que eu falo. Isso eu acho legal. Ou seja, nós temos que ter um debate para falar assim, olha, e não é para prejudicar a próxima legislatura ou a outra, não. Ou seja, é a cidade, as pessoas pensar a cidade e falar assim, olha, com 21 vai cair o custo em tanto e a gente vai poder fazer isso aqui. E os 21 representarão muito mais a população do que 37. É isso que eu falo. Será que 37 é melhor ou é pior? Né? Ou seja, tirando os interesses pessoais, tirando aquela coisa toda, né? E realmente pensando na cidade. Né? Hoje a Câmara recebe tanto dinheiro do duodécimo que devolve, aliás, há muitos e muitos anos devolve o excedente, né? 10 milhões, 20 milhões por ano, que não consegue gastar e não pode gastar a mais, né? Então tem tudo isso daí. Bom, Paulo Manso, opa, Paulo está passando informação aqui, eu achei que era 17 e está me acertando aqui, peraí. Pelo censo, o aumento seria para 35 vereadores. 35 vereadores, então, obrigado, Paulo. Câmara Municipal vai subir para 36, Celso Pinheiro, não, para 35, segundo o nosso Paulo Manso aqui, né? Então, mas a minha pergunta é, a cidade ficará melhor com 35 ou se nós propuséssemos, não para a próxima, talvez para outra legislatura, né, para daqui 6 anos, né, reduzir para 25, será que a cidade seria melhor ou pior? Será que o representante que represente 1,25 avos, né, por exemplo, né, da população, ele vai ter mais força e vai ter melhores projetos ou não? Né? Essa é a discussão que a cidade tem que ter, a sociedade tem que discutir. Né? Eu acho que seria interessante, eu não sei, algumas empresas fazem isso, né? Puxar o Wilson, o que você faz? O que você faz exatamente? Wilson, o que você faz aqui quando começa? O que termina? O que você fez no último mês? O que você fez no último ano? O que você fez durante o mandato? Coloca no papel. Não, ajudei não. Ajudou qual? Me fala especificamente, ó. Foi esse caso, esse caso, esse caso. Eu acho que seria interessante. Vamos fazer um observatório aqui no nosso programa, trazer o Wilson, mais mais 3 e começar a discutir essa questão. Acabou nosso tempo. Quem quiser falar com o Wilson, como é que faz? Pode entrar no site do Colégio Carbonel, pode me, né, estou aí nas redes sociais também, pode mandar um zap para o Roberto, né, ou pode ter lá o meu Instagram, né, wilson.lourenco.jr, né, também pode fazer contato por lá. Professor Tadeu, boa noite, um abraço fraterno, né, para o Wilson
O Lourenço, grande administrador da educação de Guarulhos. Ele é da Complementa. Foi um prazer trabalhar no Eleonora Carbonel. Ótimos patrões, dona Andréia e o senhor Wilson. Parabéns, saúde para todos. Obrigado, Wilson, por ter aceito o nosso convite. Obrigado mais uma vez, estamos sempre à disposição.